Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KNGEL Responde, e hoje a gente vai começar aqui com a segunda parte da nossa resolução de questões de integrais definidas. A gente tem aqui, continuando, a terceira questão, que é a integral definida do ponto 0 até o ponto π sobre 2, de cosseno de x vezes o seno ao cubo de x, dx. Para começar, a gente vai ter que entender um pouco aqui das relações trigonométricas e as suas derivadas integrais. Para isso, bom, nessa questão aqui a gente tem o cosseno de x e o seno ao cubo de x. A gente está vendo que tem uma função, que é seno de x, dentro de outra função, que é o cubo, dentro de outra função, que é o cubo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse seno de x, que está ao cubo, por u. Então, a gente tem que u é o seno de x. A derivada de u, a gente deriva o seno. E a derivada de seno é cosseno de x, dx. E aí, o dx é só a gente fazer a mesma coisa que fizemos nas outras questões, que é reorganizar essa expressão aqui, para a gente obter 1 dividido pelo cosseno de x, du. Agora sim, vou fazer um desenhozinho aqui. Fiz um desenhozinho aqui só para explicar um pouco mais para vocês, que a gente tem aqui que das expressões trigonométricas dessas funções, o seno, o cosseno, quando a gente deriva o seno, aqui de azul, ele vai parar no cosseno. A derivada de seno é o cosseno. Quando a gente deriva o cosseno, a gente obtém o menos seno de x. Quando a gente deriva o seno, a gente recebe o cosseno. A mesma coisa, quando a gente derivar o menos seno, a gente vai ter um menos cosseno. E quando a gente derivar o menos cosseno, vamos ter o seno. Como a integral é achar a primitiva da função que nós temos atualmente, então se a gente integrar o seno, a gente vai fazer o processo contrário do que fizemos aqui. Então a gente vai ter agora que a integral de seno é menos cosseno. A integral de menos cosseno é menos seno. A integral de menos seno é cosseno. Com isso, fica um pouco mais fácil de entender essas relações. E a gente agora pode substituir aqui, continuar a nossa questão e substituir. A gente não precisa colocar os limites de integração 0 e π sobre 2, então a gente continua a fazer a integral aqui de cosseno de x vezes seno de x ao cubo dx. A gente substitui o dx primeiramente pelo que a gente obteve aqui na nossa substituição, que dx é cosseno de x sobre 1 du. Como estão todos esses termos sendo multiplicados, a gente vai dividir o cosseno com cosseno e vai ter agora só o seno ao cubo du. O du não coube aqui, mas essa expressão fica assim. Então, a gente vai substituir o seno de x por u que a gente obteve. Então, a gente fica com u ao cubo du. Usando a regra da potência, a gente vai ter que u a potência mais 1, 3 mais 1, é igual a u a quarta sobre 4. Aí agora que a gente coloca os limites de integração, π sobre 2 e 0. E a gente aplica os nossos limites, a nosso a e b, na nossa integral. A gente substitui aqui u, que é seno, a gente vai ter seno de π sobre 2, a quarta, dividido por 4, menos o seno de 0 sobre 4. A gente sabe que π é igual a 180. Então, o π sobre 2 é 180 sobre 2, que é igual a 90. E o seno de 90 é 1. Então, a gente tem 1 sobre 4, 1 elevado a 4 dividido por 4. Menos 0 sobre 4, que a gente obtém aqui, então, que é nossa integral definida é 1 sobre 4. Continuando aqui na nossa próxima questão, a gente tem a integral definida de 1 até 2 de x dividido por x ao quadrado mais 1 dx. A gente vai fazer a mesma coisa, vamos substituir. Agora, que termo a gente vai substituir aqui?
a gente vai substituir x ao quadrado mais 1, porque é uma função mais complexa do que apenas o x. Então a gente tem que u é igual a x ao quadrado mais 1, du é 2x, dx, e dx é igual a 1 sobre 2x du. A gente já coloca a integral aqui de x sobre u vezes 1 sobre 2x du. A gente consegue dividir esse x por esse x. Vai sobrar 1 sobre u vezes 1 sobre 2 du. Então 1 sobre 2 a gente coloca fora da integral e vai ter 1 sobre u du. A gente sabe que quando tem 1 sobre a nossa variável, no caso aqui é 1 sobre u. Então, integrando isso, a gente obtém o logaritmo natural de u. Então, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes ln de u. E a partir daqui, a gente faz os limites de integração, que a gente vai obter o ln de 2 ao quadrado mais 1 dividido por 2, basta multiplicar 1 sobre 2 com o ln de u, que a gente teve ali, subtrair esse valor por ln de 1 ao quadrado mais 1, dividido por 2. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5, e 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Então, a gente descobre que nossa integral definida é ln de 5 menos o ln de 2, ambos dividido por 2. Porque em subtração de fração com o mesmo denominador, a gente só deixa o mesmo denominador. Agora a gente tem aqui a nossa quinta questão, é uma questão bem fácil, da mesma maneira que a gente resolveu as outras. A gente vai substituir a nossa função interna, porque a gente pode substituir essa função e transformar ela numa função mais simples, x elevado a 5, ao invés de x menos 2, porque x menos 2 é uma função mais complexa do que apenas um único termo elevado. Então o que a gente faz? A gente substitui, bota u é igual a x menos 2. A derivada de u é 1 dx. Com isso, a gente já saca uma coisa. A gente já pode fazer essa integral e já substitui direto o dx, não precisa fazer mais nada. Porque dx é 1 dx, aqui é 1 dx, é igual a du. Então a gente tem que u à quinta du. Agora aqui é só colocar a regra da potência, que a gente vai obter u à sexta sobre 6. E coloca os limites de integração. Agora a gente vai substituir x menos 2. Como o ponto B aqui é 2, a gente já coloca 2 menos 2 à sexta dividido por 6. Menos o ponto 1, 1 menos 2 à sexta dividido por 6. Com isso a gente vai ter que 2 menos 2 é 0. 0 elevado a 6 é 0. E 0 dividido por 6 é 0. Então a gente tem que C é 0 menos 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 elevado a sexta dividido por 6. A gente vai ter, como o menos 1 está sendo elevado por um número par e ainda é 1, então ele vai continuar sendo 1. E como é um número par, o sinal fica positivo. Então a gente tem menos 1 sobre 6. Essa sendo a resposta da nossa integral definida. É isso, galera. Chegamos aqui no final da nossa parte 2 de resolução de questões de integrais definidas. Muito obrigado por ter assistido.